tema de hoje é ACID e benefícios do banco de dados relacional. Sou o professor Cássio e vou trabalhar esse tema com você agora. Bom, para começar, os bancos de dados relacionais são os modelos de armazenamento mais utilizados pelas empresas, porque eles são populares, então toda empresa ou utiliza, ou já utilizou, ou ainda vai utilizar um banco de dados relacional. Porque ele é muito bem avaliado. Todas as empresas que já utilizaram, mesmo que já atualizaram seus sistemas e não fazem necessidade dele agora, sempre vão indicar positividade no uso dos sistemas baseados em banco de dados relacionais. Né? Por quê? São armazenamentos seguros, eficientes, que trazem agilidade, além de vários outros compromissos que esses bancos têm com a qualidade dos dados armazenados. Né? Então, por isso, eles são muito importantes e muito difundidos no meio empresarial. E ao se desenvolver um banco de dados, principalmente se for um banco de dados relacional, que vai ter essa relação entre os dados, é importante observar alguns requisitos ou prioridades, né, em relação a esses dados. Que primeiro é a questão da aquisição, depois da manutenção e durabilidade. A aquisição é pensar em como esses dados vão ser coletados, como esses dados vão ser adquiridos, né, as fontes e tudo mais. Depois, e serem inseridos dentro do banco de dados. Depois a questão de manutenção, como preservar esses dados, como promover a manutenção, manipulação desses dados, atualização desses dados e também durabilidade desses dados, né, que tem a relação de atualização também, ou se eles se tornam obsoletos, não se fazem mais necessários, eles não podem mais ficar dentro de um banco de dados. Então tem toda essa questão de período de vida desses dados, né, a sua durabilidade dentro de um banco. Né? E para empresas de grande porte, que tem vários dados, um enorme volume de dados, né, outro requisito é a questão de segurança desses dados, para que dados sigilosos dessa empresa não vazem por engano ou não sejam acessados de maneira indevida por outras pessoas. Por isso é importante ter essa questão de segurança, acesso restrito e tudo mais. Bom, e dentro desse banco de dados, quando alguém, um usuário, solicita uma consulta a um dado, né, a um conjunto de dados, né, ocorrem as chamadas transações, que é um conjunto sequencial de operações. Por exemplo, né, quando o usuário vai solicitar um dado, ele está pesquisando um dado ali dentro do banco de dados. Né? Então, o sistema, né, o banco, ele vai identificar esse dado, ele vai selecionar esse dado, reservar esse dado, pré-processar esse dado, ou seja, várias operações até apresentar esse dado ao usuário. Bom, esse conjunto de operações é chamado de transação, né? É um conjunto de operações que, na verdade, é como se fosse uma única operação chamada transação. E essas transações, elas possuem 4 propriedades, né? Que é a constituição ali da sigla ACID, que significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Bom, com relação à atomicidade, que é o A, o que significa? Está no sentido de indivisibilidade. Como eu acabei de dizer, a transação ela é um conjunto de operações consideradas como uma operação total. Assim como o átomo, né, é considerado como se fosse uma parte indivisível, né, de um organismo, as transações também, dentro de um banco de dados, são consideradas como indivisíveis. Mesmo que haja várias operações dentro da transação, a transação vai ser considerada como uma única operação. Ou seja, na hora de ocorrer, ou ela vai ocorrer de maneira integral, ou ela não vai ocorrer. Ou seja, todas as operações dentro de uma transação devem ser obrigatoriamente realizadas. Não tem como realizar algumas, uma ou duas, e não realizar as outras. Ou realiza tudo, ou não realiza nada. Ou seja, é uma transação completa ou não. Não é possível realizar uma transação parcial. Com relação à consistência, é no sentido de que, quando da preservação dos dados, né, e uma prevenção contra falhas.
né? Utiliza-se também, durante as transações, os dados são preservados, né? Se por acaso acontecer alguma coisa, algum problema, o sistema falhar ou o banco de dados der um pico, alguma coisa que inesperada acontecer, os dados vão estar intactos, né? Mesmo que eles já começaram a sofrer um processo de transação ali, de operação, eles vão sempre manter as mesmas características, eles vão se manter consistentes. Como se também uma das técnicas utilizadas é como se fosse o salvar como de um documento. Então, você vai realizar uma transação de um dado, então, primeiro você salva como esse dado, ou seja, salva esse dado em um outro local, e aí sim manipula esse dado, né? Promove as operações com esse dado, porque se der problema, ainda tem o dado original. É uma outra jogada e, né, disponível ali nos bancos de dados. Porque esses dados vão ser utilizados futuramente em novas transações. Então, eles não podem ser alterados assim, né, de qualquer maneira. Eles precisam ser consistentes sempre. Bom, com relação ao isolamento, que é o I da sigla, né, é no sentido de que, enquanto uma transação estiver ocorrendo, ela não pode ser influenciada por outras transações, né, para que os dados sejam protegidos. Vai muito com aquela questão da consistência, né? Então, enquanto não for validada, né, os dados eles se mantêm consistentes, seguros, e aí sim só é validada essa operação, né, e disponibilizada essa transação ali para outros bancos de dados ou para o usuário depois que ela termina. Depois que ocorre todas as suas operações internas, é que aí sim é validada e liberada. Enquanto ela está sendo executada, ela é isolada de todo o resto do banco de dados, para que não ocorram interferências. E, por fim, a durabilidade é a questão de persistência das aplicações geradas pelas transações validadas, ou seja, proteção contra as perdas, falhas ou reinícios de sistema. É no sentido de que você acabou de realizar uma transação e o sistema deu problema, o sistema falhou e finalizou. Essas transações, elas devem continuar salvas. Mesmo que você não chegou no ponto de salvar e o sistema bugou, vamos dizer assim, a hora que você reiniciar esse sistema, obrigatoriamente essa transação deve ser salva. Então, é como se fosse um salvamento automático que esse banco de dados precisa ter, né? E daí o pleno desenvolvimento de cada uma dessas 4 propriedades garantem o quê? Qualidade nos dados, efetividade nas transações, excelência em interação relacional no banco de dados, ou seja, na relação entre os dados, né? E os bancos de dados relacionais, né, como já é conhecido, eles organizam os dados em tabelas, né? Cada tabela é considerada uma entidade que possui informações, registros ali, né, dados sobre um assunto, evento ou algum fenômeno social, né? E por que tabelas? Porque primeiro essa inserção de dados é mais fácil organizar em tabelas, organizar em grupos de dados, que daí permite um acesso a uma operação mais organizada e mais rápido, sem encontrar dados, um cantinho reservado ali, uma linha uma tabela, né? Permite uma inversão entre os dados quando há colunas, né, de tabelas compartilhadas, ou seja, no mesmo atributo de uma entidade pode estar presente em uma outra entidade, né? Ou seja, a mesma coluna de uma tabela pode ser coluna de uma outra tabela, o que permite esse relacionamento entre os dados e garante também confiabilidade em funções, em função das características que eu acabei de mostrar para você, a CI, de dados não pode ser aplicado bem recomendado em sistemas de informação integrados como ERP, que é de planejamento empresariais, ou CRM, que é a sistema de gestão do relacionamento, que são bem utilizados em função do grande relacionamento necessário de dados. Outro ponto forte do banco de dados é a confiabilidade dos dados, né? E a velocidade de processamento. Em função dessa combinação de tabelas, organização, associatividade
entre entidades, o processo de consulta de dados, por exemplo, é muito mais rápido e ágil, sem as transações ali realizadas da blockchain em velocidades consideravelmente altas, facilitando a vida dos gestores, administradores, usuários que está pretendendo utilizar. Além disso, permite uma interação com outros tipos de banco de dados. O banco de dados relacional pode se relacionar com outros bancos de dados que não são relacionais, como o SQL, Big Data, Databases, enfim, vários outros tipos de banco de dados ou repositórios. São aplicações que permitem utilizar aplicações direcionadas. Então, é uma plataforma aberta a receber aplicações próprias desenvolvidas para gerenciar o seu gerenciamento de dados. E em relação ao sistema de gestão de banco de dados, dependendo do modelo do banco de dados relacionado, será também um modelo útil do sistema de gestão a ser escolhido. Então, ele ajuda até mesmo a selecionar o melhor sistema de gestão que irá trazer mais resultados. Bom, mas o sistema também, o sistema baseado em banco de dados relacionais, ou ano de dados relacionais, propriamente dito, ele tem algumas ressalvas. Por exemplo, essa agilidade, e velocidade nas transações, no processamento de dados, ela é reduzida quando o banco lida com enormes quantidades de dados, ou seja, aqueles dados enormes. Então, quanto mais dados, mais difícil fica essa agilidade, porque até acessar cada um dessas informações, cada um desses dados, é muito difícil. Então, quanto maior esse volume, mais reduzida é essa agilidade. Além disso, os dados passam a ser mais complexos. Os bancos de dados relacionais são mais voltados a dados estruturados, ou seja, que já vêm mais organizados, que já têm um princípio, uma estrutura, que daí fica muito mais fácil organizar em tabelas. Dados complexos, não estruturados, são mais difíceis de serem bem processados e armazenados pelo banco de dados relacional. A paralelização não é tão efetiva, ou seja, fazer várias transações por um grande volume de dados e dados complexos também é dificultada. E um alto custo, Esses bancos de dados relacionais, eles são mais caros do que banco de dados não relacionais. Bom, é o que eu tinha para mostrar para você. Bons estudos!